Olá, amigos do Esporte em Debate. Seja bem-vindo à TV Assembleia, canal 51.2 e também à TVN, canal 17. A partir de agora, vamos destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, você vai ver. Sampaio vence a terceira partida seguida e encaminha a classificação para o mata-mata decisivo da Série C. Ainda pela terceirona, Imperatriz perde para o Confiança fora de casa e time sergipano assume liderança da competição. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre o trabalho realizado no Centro de Esporte e Lazer Unidos pela Paz, no bairro do Barreto, aqui em São Luís. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa Dadá, e com os meninos do Cruzeiro que conquistaram 2 vice-campeonatos brasileiros da modalidade. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate com uma reportagem especial que mostra a rotina de superação e amor ao esporte. Um projeto que reúne mais de 200 crianças num bairro de São Luís, o bairro do Barreto. Veja como funciona e veja momentos em que o esporte é disseminado de uma forma abrangente. É assim a rotina todos os dias da professora aposentada Raimunda Ferro, carinhosamente chamada por todos na região do Barreto de Raimundinha. Neste espaço funciona o Centro de Esporte e Lazer Unidos pela Paz, numa área pobre de São Luís, nas proximidades do Complexo Esportivo do Castelão. As aulas esportivas acontecem desde abril do ano passado e atendem 240 crianças e adolescentes do bairro. Representa muito na vida social que eles levam na comunidade. É uma comunidade carente, precisava muito de ter um espaço desse para completar o dia a dia desses meninos que ficavam pela rua, com horário ocioso. Então, quando nós criamos esse centro, nós estávamos pensando em atrair essas crianças que estavam sem fazer alguma coisa para complementar os estudos. Exigimos que eles tragam para a gente a declaração da escola onde eles estudam, para cá. Preocupamos também com o horário que eles estão fora, os pais estão fora e eles estão na rua. Nós estamos com essa preocupação de resgatar esse aluno da rua para ele ter uma atividade. Como o esporte leva a criança a um mundo diferente, a mente diferente, esclarece muito que o mundo não é tirar da educação, faz parte também, a gente ganhou esse espaço muito bem-vindo aqui para essa comunidade. Eu já represento a comunidade há mais de 40 anos trabalhando na educação, me aposentei há 6 anos e tive que buscar a continuidade do meu trabalho. Então veio no momento que eu estava ociosa também, serviu para mim também eu ter o que me ocupar, minha mente ocupar e complementar aquilo que eu já fazia há mais de 40 anos. O aprendizado começa cedo por aqui, a partir dos 7 anos. E no tatame, na aula de jiu-jitsu, acompanhada de perto pelo professor. Um motivo muito bom para nós, porque nós temos como objetivo tirar eles da rua. E essa é uma oportunidade que nós damos para eles observar um pouco mais lá para o futuro, observar que até por meio da modalidade hoje, que é o jiu-jitsu, pode até conseguir uma condição financeira melhor. E também a gente tem esse propósito, né, de tanto tirar eles da rua, das drogas, do álcool, e assim dar também um pouco mais de disciplina, porque o jiu-jitsu é disciplina. O esporte é uma alternativa para meninos e meninas terem uma vida melhor. E de olho nessa possibilidade que a pequena Brenda Fernandes, de 9 anos, escolheu o jiu-jitsu para treinar. Para mim, representa um lugar que me faz aprender mais sobre o jiu-jitsu. E desde pequena eu queria aprender sobre o jiu-jitsu e queria aprender alguma coisa sobre mais um projeto, ser uma atleta. Então eu achei o lugar certo para mim, o projeto aqui dos Unidos pela Paz. Além do jiu-jitsu, o Centro de Esporte oferece também judô, handebol, zumba e futsal. O projeto funciona através de uma parceria do Estado com empresas privadas, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Todo o material é fornecido pelo centro. De todas as atividades, o futsal é o que chama a atenção da garotada de 7 a 14 anos. É muito importante, né? Principalmente nessa faixa de 7 até 10 anos, que a criança está descobrindo a coordenação, tá, o equilíbrio. E é muito importante até para
para essas crianças amadurecer também, ser um cidadão de bem, tá? E esses projetos vale muito a pena. Não é que a criança vai ser um jogador, mas que cresça um cidadão de bem, tá? É isso que a gente vê que falta bastante na nossa sociedade. E aqui no bairro do Barreto a gente vê que o governo está apoiando, a secretaria, tá? É muito importante, tá? No meu caso eu também surgi, sou ex-jogador de futsal, tá? E hoje eu estou na profissão que eu olhei meus professores fazendo. Quem não sabe daqui saia também um futuro professor. O futsal e todas as outras modalidades esportivas oferecidas no centro fazem essa meninada sonhar. Eu brincava mais na rua das 4 horas às 6 até as noites. E aí, agora que começou o projeto, passei a ter mais responsabilidade. Mudou muitas coisas na minha vida, mudou pelo projeto, me incentivou muito a acreditar em mim mesmo, a me sentir melhor. Eu parei de ficar dentro de casa, agora estou só saindo para treinar. Não só os filhos, mas também os pais aprovam as atividades do projeto Unidos pela Paz. Para mim é tudo, porque é uma coisa que eles gostam muito de fazer, uma coisa que a gente não... Só fazendo, eu não estou na rua, é ótimo. Eu dou parabéns para a dona Raimundinha, que é um projeto excelente para todas as crianças aqui na nossa comunidade do Barreto. Eu agradeço muito a ela, porque meus filhos não vivem em rua, quando eu estou na questão em casa. Muito bom. Eles se desenvolveram mais no estudo, entendeu? Coisa que eu priorizo muito, entendeu? Pego no pé direto, entendeu? E é uma coisa de eles se desenvolver mais, entendeu? Abrir mais a mente, quem sabe daqui a um tempo não vai sair um jogador ou uma jogadora, entendeu? Esse é o objetivo. Está aí um projeto muito legal e muito interessante mesmo, esse projeto Centro de Esporte e Lazer Unidos pela Paz no Barreto, que envolve mais de 200 crianças carentes. Que legal mesmo. Eu vou conversar mais sobre esse projeto com meu amigo Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho, prazer. Tudo tranquilo? Tranquilo. Estava falando aqui da importância que representa um projeto como esse, né? Em um bairro em que políticas públicas precisam acontecer, mas em um ritmo acelerado. Assim, Julinha, é sempre importante, né, necessário, né, a gente fala muito, quando a gente vai falar de esporte, fala muito de esporte profissional, né, fala de alto nível, alto rendimento. Por exemplo, agora o basquete, o Sampaio está muito bem, né, o Sampaio também está bem na Série C do Campeonato Brasileiro, no futebol profissional. Mas o que transforma mesmo, né, que muda a realidade de crianças, de pessoas, é esse fomento do esporte na base, né? Na base que eu digo assim, é dentro dos bairros, né, dentro da sociedade mesmo. Você sabe por quê, Greg? Esse é o momento em que você apresenta a criança que começa a formar a sua personalidade, Sim. A prática de esporte. E o esporte na vida das pessoas, ele age orientando, disciplinando e mostrando o horizonte de uma estrada bem pavimentada e bem iluminada. Isso. É neste momento onde a criança pratica o esporte, ela dá de costas, ela dá braçadas e deixa para trás a marginalidade, sim. os caminhos obscuros e aqueles que trabalham incessantemente para aliciar essas crianças para o mundo do crime. Então, daí a importância que poucos reconhecem que o esporte tem. Não, é verdade. Eu queria aqui deixar meu reconhecimento não só ao governo do estado, que através da lei de incentivo ao esporte está fazendo com que esse projeto aconteça. Essa lei é fundamental para o esporte maranhense, a lei de incentivo ao esporte. O Centro de Esporte e Lazer Unidos pela Paz só existe, só consegue manter, vamos dizer assim, atividades esportivas para mais de 200 crianças, 240 crianças aproximadamente, foi o que a Raimundinha Ferro, Dona Raimundinha, como é carinhosamente chamada pela comunidade, né, coordenadora desse centro lá, diz assim, só existe por conta dessa lei de incentivo ao esporte, esse trabalho, e por conta de empresas também privadas que ajudam nesse processo de transformação da realidade. Eu queria só falar aqui um comentário, Julinha, assim, é o seguinte, falando sobre essa matéria com o cinegrafista que fez a reportagem, o Fábio Lima, ele disse para mim assim, pai, é um projeto lindo, maravilhoso. Ele disse assim, é uma coisa que deveria existir em todos os bairros de São Luís. Por enquanto não é possível, mas no Barreto está transformando sim a realidade de muita gente, de muitas crianças, né, que ficariam à mercê da criminalidade, como você destacou. Né? Então, esse projeto está acontecendo, nós temos lá futsal, temos jiu-jitsu, temos outras modalidades esportivas, tem uma prática de zumba, então é um negócio muito bonito. As políticas públicas, elas têm que ser ofertadas numa velocidade maior do que a oferta da criminalidade
pelo tráfico de drogas, pelas drogas. Você está me entendendo? Estou entendendo. Antes desses malfeitores se aproximarem das nossas crianças e adolescentes, é preciso que o poder público ele possa elastecer os seus braços e as suas mãos e chegar primeiro. Sim. Essa é a grande diferença que transforma a sociedade. Não. Você sabia disso? Sabia, e o projeto está acontecendo, está transformando a sociedade, além, claro, como eu destaquei, do futsal, do jiu-jitsu, que eram as modalidades que são ensinadas pelos educadores físicos nesses dias no dia que a reportagem foi feita, também tem a prática do judô, do handball, tem a prática de zumba também, né, que é oferecida lá nesse centro esportivo. Então, um trabalho muito bonito, um trabalho muito lindo, que deve ser copiado, né? Que essas coisas boas, né, Juliana? Tem que ser copiadas e espalhadas, disseminadas, né, para outros bairros da cidade. Não é só o Barreto que é carente aqui em São Luís, tem vários outros bairros que também precisam disso, né? E do nós mesmo temos apoio, do mesmo fomento. Isso, e ali, o entorno ali do complexo canhoteiro, né, do Castelão, é um bairro que necessita muito desse apoio. E aí está sendo realizado lá, mas também poderia ser realizado em outros pontos, né, da região metropolitana de São Luís, quem sabe até no interior. Que legal, vale muito a pena um projeto como esse, né? Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com uma turminha esperta do Cruzeiro, que por 2 vezes conquistou o vice-campeonato brasileiro de futebol 7. E o presidente Valdemir Rosa, o Dadá da Federação Maranhense de Futebol 7, vai falar sobre os últimos resultados da modalidade a nível nacional. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate. Agora vamos falar do futebol 7. Esta modalidade que tem rendido ao Maranhão expressivos resultados a nível nacional. Agora mesmo, o futebol de 7 do estado do Maranhão brilhou na disputa do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na Veneza, no Nordeste brasileiro, em Recife, capital de todos os pernambucanos. E lá, equipes do Juventude e do Cruzeiro representaram o futebol 7 maranhense. Eu estou, inclusive, recebendo aqui, num momento de muita alegria, a equipe do Cruzeiro, né? Atletas, técnicos e o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá, que é o grande, né, articulador do futebol de 7 do estado do Maranhão e que tem contabilizado expressivos resultados. Você sempre está vindo aqui, retornando e sempre com boas novidades, né? Isso, Júlio. A gente tem agradecer muito a TV Assembleia, né, pelo espaço que vem dando ao futebol 7, que é a modalidade que mais cresce hoje no estado do Maranhão e no Brasil, né? E com grata surpresa para a gente que toda vez que tem algumas equipes que saem daqui para representar o estado, vem com um bom resultado e o Cruzeiro não fez diferente esse ano. Desta feita, o Cruzeiro conquista o vice-campeonato sub-9, conquista o vice-campeonato sub-12 e um terceiro lugar também na categoria sub-13, né? São 3 grandes feitos, né? Isso, uma modalidade nova que tem no estado, volto a frisar, né? O Cruzeiro vem fazendo um trabalho muito bom aqui no estado com essa garotada e isso aí só mostra o trabalho que tem sendo feito com os frutos sendo colhidos agora, né? O trabalho é tão bom que um rubro-negro veio de azul, né? Vestiu azul também. É verdade, inclusive a gente veio de azul também para homenagear a equipe do Cruzeiro pelo esse feito que tem feito no Campeonato Maranhense e no Brasileiro também, que a gente teve 98 equipes, né? De 8 estados, equipes? De 8 estados diferentes. Fácil, né? Não é fácil pelo trabalho que a gente sabe que o apoio ainda é pouco para o esporte, para a modalidade de futebol 7, mas a gente vai aos poucos conseguindo alcançar os objetivos. Eu falei de rubro-negro porque o Dadá foi diretor de futebol do Motoclube de São Luís, foi diretor do futsal e sempre conquistando os títulos no futsal e também no futebol profissional. Por isso eu fiz a referência. Do meu lado esquerdo, gente, nós estamos recebendo aqui o professor Jânio Silva, nos bastidores tem o Pedro também, que é personagem desse grande trabalho do Cruzeiro, e a meninada aqui do Cruzeiro. Professor Jânio, que satisfação tê-lo aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse resultado conquistado pelo time do Cruzeiro a nível nacional em Recife, no Campeonato Brasileiro. Bom dia, né? A satisfação é nossa de estar aqui também na TV, participando com vocês, né? Nós temos um trabalho já aí de 1 ano, né, que está sendo feito justamente pensando nas competições a nível nacional, né? E graças a Deus esse ano nós já é a 2ª competição nacional que nós participamos, né? Nós participamos também anteriormente da Gold Cup, que é considerada a Copa do Mundo de Futebol,
E nessa competição nós conseguimos também colocar nossas equipes ali entre as 15 melhores, as 10 melhores, as 8 melhores, né, em cada categoria. E agora, né, com essa participação no Brasileiro Futsal de base, nós avançamos, né, conquistamos aí 2 títulos, né, de vice-campeão. Aliás, os 2 troféus estão aqui, né? Com as categorias sub-9. Esse mais próximo aqui de mim, ele é o sub-9. Sub-9, né? Isso. Do vice-campeonato. O outro é o sub-12. Isso. E como você falou, nós também tivemos ainda um resultado, né, de 3ª colocação com nossa categoria sub-13. Mas, no geral, a gente está satisfeito com a participação de todas as categorias, né? E a ideia é que nas próximas competições a gente consiga já também chegar... Bateu na trave o título, a próxima é para ser campeão, né? Nossa ideia é essa, por isso a gente está também com um trabalho novo, com a equipe muito disciplinar, né, com mais dias de treinamento, né, oportunizando aí aos nossos clientes e aos nossos atletas ter realmente condição de chegar na competição nacional e fazer o que fizeram hoje, né? E agora a gente vai apresentar os protagonistas dessas conquistas pelo time do Cruzeiro. Cada um atleta vai dizer o seu nome, o nome de guerra, quer dizer, o nome que todo mundo conhece, e a posição. Caio Vitor. O Caio Vitor... Zagueiro. Zagueiro. Qual é o nome de guerra? Caio Pitbull. É o Pitbull? Porque a marcação é pesada, forte, é? Seu nome? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Qual é o nome de guerra? É Paulinho Paixão. Paulinho Paixão? Por quê? Deixa as meninas apaixonadas, é? É isso? Qual é a posição, Paulinho? Atacante. Atacante? Você fez quantos gols? 7. 7 gols? Mas é artilheiro mesmo, viu? Vai levar pro moto, Dada? O outro atleta? Meu nome é Gabriel. Gabriel de quê? Nicásio. De Cássio. Tem algum nome de guerra? Não, só me chamam de Nicásio. Do Nicásio, né? É. Qual é a posição? Zagueiro. Zagueiro. Meu nome é João Vitor. João Vitor. Eu jogo na E qual é o ponta. nome de guerra? O pessoal me chama de Japinha. Japinha? Ah, tá certo. Eu quase não... Se você não fala, eu não ia anotar, viu? Qual é a posição? Na ponta. Na ponta, né? Uhum. Fez algum gol? Não. Não fez gol não, né? Como é que foi pra você jogar esse Campeonato Brasileiro lá em Recife? Me diverti muito, muita experiência. Consegui ajudar meus companheiros. Você jogou o sub-12, 12. né? E o jogo mais difícil foi o da decisão ou semifinal? Acho a final. A final, né? Uhum. Eu queria saber a tua opinião também. O Gabriel Nicásio. Nicásio, como é que foi disputar o Campeonato Brasileiro lá em Recife? Eu achei que foi uma ótima experiência, conheci outro local, outros clubes. Você já tinha viajado? Eu viajei para Goiânia. Goiânia, né? Fui jogar. Então já é experiente, né? É. E o nosso Paulinho Paixão, como é que foi, Paulinho? Né? Foi bom, ajudei meus companheiros. Eu tive uma experiência. Foi a primeira? Não, a segunda. Foi a segunda. Você teve também no Campeonato de Nicásio, teve? Pindamonhangaba. E 7 gols marcados. Você fez gol na decisão? Não. Não. Mas por isso que o time não ganhou, porque faltou na decisão, né? É. Mas 7 gols, como é que ficou a artilharia lá? Eu fiquei em segundo lugar na artilharia. Segundo lugar, né? Foi. Então, vice-artilheiro da competição, né? Isso. E o nosso Pitbull, como é que foi pra você disputar? Eu me diverti muito com meus colegas, joguei minha bola, ajudei meus companheiros e assim. Ô, Jane, essa meninada, essa moçada toda já está há quanto tempo no Cruzeiro? A grande maioria deles já tem 2 a 3 anos já no Cruzeiro, né? Eu sou o mais recente no Cruzeiro, né? Eu cheguei apenas há 1 ano, né? E estou fazendo esse trabalho com o professor Pedro, aliado à metodologia do Cruzeiro, né? Da qual somos franqueados, né? E acho que o Cruzeiro aqui é uma franquia, né? Isso, acho que muito em razão disso, de estarmos trabalhando com essa metodologia, com esse acompanhamento, nosso garoto tem crescido muito e esses resultados têm aparecido. É claro que a Federação de Futebol 7 também tem proporcionado às competições um nível técnico muito bom, o que nos ajuda, né, a perceber o quanto a nossa equipe cresceu, o quanto ela precisa melhorar, e assim a gente vai fazendo os ajustes necessários para chegar nas competições nacionais e trazer esses títulos. Até porque se a federação não tivesse esse trabalho organizacional, né, a gente ficaria muito afastado no mapa. Eu vejo que tem federações aqui onde o calendário é diminuto, o calendário é muito pequeno, né?
E o futebol 7, ele tem calendário o ano inteiro, né? É verdade. Presidir uma federação também não é fácil. A gente sabe que muitas delas têm suas dificuldades. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, né? Além da Escolinha Cruzeiro, né? A escola do professor Simão, Juventude, também participou, fez uma boa participação, né? E outras escolas também aqui nos ajudam também, porque de certa forma são boas escolinhas com bons profissionais e é através delas também, né, que a gente movimenta, né, as nossas equipes aqui. Então a gente gosta de valorizar também o trabalho dos amigos, dos colegas de outras escolinhas. É louvável a sua atitude. Exatamente, que também... Juventude também esteve por vezes, representando, estão aí representando o Maranhão. Lá, brilhou também na competição, né? Dadá, o que vem pela frente depois dessa belíssima participação no Campeonato Brasileiro? Sub-9, Sub-12, né? Sub-13, que foi terceiro lugar, com as equipes do Juventude, com o Cruzeiro brilhando. O que vem pela frente agora? A gente vem agora já iniciou, né, na verdade, o Campeonato Sub-13, que tem 36 equipes, com etapas em Balsas e etapas em Chapadinha, e já iniciou aqui em São Luís. Então, a gente tem um Sub-13... Você está expandindo pelo interior também, né? Isso. A gente já vai também fazer uma visita esse final de semana à cidade de Santa Inês, né, para poder já levar o futebol 7 para lá. E o campeão dessa categoria Sub-13 desse ano consegue a vaga para o brasileiro ano que vem, em 2020. O campeão maranhense Sub-13 já adquire a vaga para a competição nacional no ano que vem. Isso, correto, para a competição do Campeonato Brasileiro, que ainda vai ser no final do ano decidido o local da realização. Como é que você analisou a organização do evento lá em Recife? Muito boa, a gente já sabe que a Federação Pernambucana também faz um trabalho muito bom lá. A gente ainda está engatinhando aqui na questão de organização um pouco do futebol 7, né? Nova federação aqui. Mas para você ter uma ideia, lá tem campeonato adulto lá com 4 divisões. Então já está um pouco acima e a gente não deixa nada a desejar aqui as equipes, como o professor falou, o Juventude foi representando também o estado do Maranhão, o ano passado foi o Cruzeiro, também novamente foi também junto com a ABB, né? E esse ano foi o Juventude que representou muito bem com o Cruzeiro o estado do Maranhão. E lembrando que no Sub-12 o Cruzeiro também teve um artilheiro, né? Foi o Isaac Veron, que foi artilheiro na categoria Sub-12. Agora, eu estranhei, mesmo com esse trabalho muito bom e o sucesso que foi na fase experimental dos Jogos Escolares Maranhenses ano passado, este ano o futebol 7 não está. Por quê? Eu estranhei. É difícil falar, o futebol 7 vem crescendo a cada ano, né? A gente vem lutando com recursos próprios, né? da própria federação, com as escolinhas também que vem bancando a competição, patrocínios a gente quase não tem. E o futebol 7 a gente ficou contente ano passado de ter... Uma experiência válida, né? Muito, as equipes, as escolas tudo cobrando já que entrou nos Gêmeos, então tivemos a eliminatórias, né, que é o primeiro passo para você entrar nos Gêmeos, e esse ano depois a gente recebeu a notícia que não iria participar dos Jogos Escolares, uma modalidade que vem crescendo muito em todo o estado do Maranhão e no Brasil, né? Eu acredito que a única modalidade no estado do Maranhão que trabalha essa categoria de base, que para mim, Jura, é o futuro dos Gêmeos, seria o futuro dos Gêmeos, porque você tem os Gêmeos hoje de 12 a 14 e de 15 a 17. Aonde fica o futuro dos Gêmeos, que é essa categoria 7, 9 e 11? Eles não jogam jogos escolares, então eles perdem o gosto pela questão dos Gêmeos. Mas, independente disso, de a gente ter recebido essa negativa, nós vamos fazer uma Copa Escolar independente da federação, que se chama Gêmeos Kids. E aqui eu vou fazer um apelo ao secretário, à diretora-geral que esteve aqui com a gente. O futebol 7 veio para ficar, é uma modalidade que tem um crescimento estratosférico no Brasil. Essa meninada pede passagem no estado do Maranhão, os resultados estão aí, saltam os olhos para todo mundo ver, e eu acho que merece, viu, secretário Rogério Cafeteira, ser melhor vista essa questão. Eu sei que alguns empecilhos podem surgir em relação a isso, outras modalidades também pleiteiam e têm os seus direitos, mas o futebol 7 é hoje uma realidade, e disso ninguém pode dizer ao contrário, principalmente aqueles que conhecem o esporte. Eu acho que eu conheço um pouquinho. Dadá, obrigado pela presença aqui. Eu vou fazer uma pergunta para os meninos, porque eu não consigo, né, desvincular o esporte da educação. E eu quero saber como é que vocês estão em nota. Mas para responder, o pai de você não está assistindo, não. Para responder sinceramente, como é que estão a questão das notas de você na escola? Eu quero que rapidinho vocês digam onde estuda e como é que está a questão da nota.
Eu Você, Paulinho Paixão? estudo na escola Você São está falando José. meio assim, será que a nota é tão boa mesmo? Ou tá razoável? Tá razoável, mas tem que melhorar. Pitbull, como é que tá, meu amigo Caio Vitor? Eu estudo na escola Batista Recanto da Aprendiz. Certo. Eu tiro 7, 8, 9. Algumas provas eu tiro 10. Ah, tá certo. Tá legal. Paulinho Paixão, qual é a escola que você estuda? Escola São José. São José, né? Tá razoável, né? Mas vamos melhorar. Você, Nicasso? Eu estudo na escola São Vicente e, São Vicente. e minhas notas estão boas. Estão boas. E o Japinha? Eu estudo no Colégio Batista do Renascença. E minhas notas estão boas um pouco. Estão boas, né? Então. Eu posso pedir o boletim para mostrar aqui. Pode. Ah, tá certo. Ali eu tô vendo uma mãe, tô vendo um pai. A mãe e pai de vocês? É. De quem? Dá um microfone para ele falar aqui. Pra gente falar o nome. Quem é? A minha mãe é Luciane também. A Luciana. Dona Luciana está acompanhando. Um abraço para Dona Luciana. Você também está com ela, né? E o rapaz que tem lá é pai de vocês? É pai do Nicásio? É, meu pai tá ali, é o Marcelo. Ixi, já vai cobrar a questão da nota, né? Gente, muitíssimo obrigado a presença de todos. Eu queria abraçar todos aqui presentes, os que não estão. O pessoal também da equipe do Juventude, parabéns pelo esforço de ter ido representar o estado do Maranhão nessa competição a nível nacional. Abraçar o professor Pedro, que também é um grande nome do esporte maranhense. Acho que o esporte deve muito ao Pedro, que tem feito um grande trabalho. A gente acompanha já há algum tempo. Professor Jânio, obrigado por ter vindo aqui. Leve um abraço aos outros atletas que não puderam estar aqui, né, do Esporte em Debate, e dizer a vocês que a gente fica muito satisfeito com não só os títulos, mas a forma com que o trabalho vem sendo feito. A gente tem acompanhado há algum tempo já e os resultados são muito positivos. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, o espaço cedido, tanto para a Escola Cruzeiro, como para a Federação de Futebol 7, dizer que no segundo semestre essa turminha também vai estar representando o Maranhão na modalidade futsal, tá? Nós vamos estar, a Escola Cruzeiro vai estar com sub-7, sub-9, sub-13 e sub-17 disputando a Taça Brasil de futsal. Presidente, obrigado pela presença e que novos títulos possam vir por aí. Só agradeço a você, Jura, a TV Assembleia, pelo espaço que sempre deu ao Futebol 7, a modalidade que mais cresce hoje no estado do Maranhão e no Brasil. E só fazendo uma ressalva que até hoje a gente já, do campeonato de janeiro para cá, a gente já atendeu 1.500 crianças. Então são 1.500 atletas, mini-atletas que a gente está colocando no mercado. Dá um grito de guerra aí, Cruzeiro, de vocês já. O Dadá fez uma referência ao nosso atleta, né, o Isaac Verão, que foi artilheiro do Sub-12. O Isaac Verão está aprovado no Cruzeiro e está indo morar em Belo Horizonte a partir de agosto. É mesmo, né? Isso. Que coisa boa. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Isso. Já vai para o Cruzeiro. É, vai jogar na equipe principal de base do Cruzeiro. Cadê o grito Cruzeiro aí, pra gente finalizar? Vamos lá. Cruzeiro. Ah, tão fraquinho. É 1, 2, 3. Cruzeiro. 1, 2, 3, Cruzeiro. Um abraço, gente. Obrigado. Prazer. Que legal. Adorei ter conversado com essa galerinha esperta, né? Muito massa. Ver que os meninos estavam sorridentes, animados, radiantes, né? Com o resultado conquistado. E não é fácil. Uma modalidade nova em que o Maranhão conquista. Foi o Juventude e o Cruzeiro que foram nos representar. Conquista 2 vice-campeonatos, sub-9, né? Tivemos sub-12 e no sub-13 foi 3º lugar. Isso. Vice-campeão sub-12, né? O Cruzeiro foi vice-campeão sub-12 e o Cruzeiro também foi 3º lugar no sub-13, né? Aqui tem uma... No sub-9 foi vice também. Isso, no sub-9 foi vice também. Aqui tem uma classificação geral aqui, Julinha, que a gente pode apresentar aqui para o nosso telespectador. No sub-7, por exemplo, o Cruzeiro foi eliminado na fase de grupos. No sub-9, como você já destacou, foi o vice-campeão, né? A equipe do Juventude, que foi nossa outra representante, foi eliminado nas quartas de final, no sub-9. No sub-11, o Cruzeiro foi eliminado na fase de grupos. O Juventude também foi eliminado na fase de grupos. Já no sub-12 foi vice-campeão. No sub-13, 3º lugar. E no sub-15, eliminado na fase de grupos. Então, resultado expressivo conquistado lá na capital pernambucana, lá em Recife, né? Agora na metade do mês de julho, né? E que credencia nossas equipes, né? Tanto o Cruzeiro quanto a equipe de Juventude, a pensar em voos mais altos, quem sabe, né? Então, importantíssimo resultado. Eu destaco dentro da entrevista não só a presença, a alegria das crianças também, mas também o trabalho realizado pelo Dadá, né? No Futebol 7, que está revolucionando, né, Trabalho muito bom e a gente reforça aqui, eu falei na entrevista sobre isso e reforço aqui no Esporte em Debate, de que
Ano passado, o futebol 7 foi uma grande novidade, Sim. de forma experimental, nos Gêmeos. Nos jogos escolares. Essa modalidade tem a cara do esporte colegial, o futebol 7. Eu acho que precisava ser revisto. O secretário é muito sensível, o Rogério Cafeteiro, eu tenho certeza, a própria Rosana também. Precisa estudar essa questão, porque é uma modalidade que precisa estar nos Gêmeos, o futebol 7. Já esteve. Ela é muito praticada, são mais de 1.500 atletas hoje. Já esteve, e a gente até estava comentando nos bastidores, né, Juliana, que a gente não sabia, não tinha uma explicação, né? Por que não está esse ano, né? É verdade. A gente não tem, até ficamos de averiguar, né? Perguntar até para o próprio secretário, né? Para a Rosana, que é a diretora-geral do Gêmeos 2019, por que o futebol 7 não foi incluído, né? Nessa atual Gêmeos 2019, a atual disputa do Gêmeos 2019. Mas fica aqui nosso reconhecimento ao trabalho do Dadá, porque não é apenas... É muito bom, é fantástico o trabalho que ele faz. Não é apenas... Você conseguir, em pouco tempo, dar uma visibilidade que ele deu à modalidade. Hoje, Greg, você vai nos locais, Sim. você vê dezenas, centenas de pais ali, de mães, de avós, tá entendendo? Tios, tias, acompanhando a garotada jogando. E esses talentos aí do futebol 7 serviriam também para outras modalidades, como futebol profissional, como futsal. Claro, até porque esse futebol 7 pode servir, vamos dizer assim, uma espécie de peneira real. E principalmente, né? Que ele está trabalhando com essas categorias sub-7, sub-9, de base. De base. E até o Dadá tem muita experiência em equipes profissionais e também na categoria de base das equipes profissionais. Pode sim indicar jogadores, ele até falou, né, alguns exemplos aqui de jogadores que ele já tem indicado. Jogador que foi para o Cruzeiro já lá, porque o Cruzeiro aqui em São Luís é uma filial do Cruzeiro de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Jogador que já fez essa ponte, né, Juliano? Já está lá disputando a categoria de base do time profissional do Cruzeiro de campo. Então, serve também para isso, para revelar jogadores, mas também fica muito importante esse processo de levar uma criança para dentro do esporte, né? Porque hoje, ainda mais hoje, né, Juliano, a gente vive um período, né, das eras, né, onde a criança está muito afastada da prática esportiva, né? Tem mais prática de jogos online, ficar em celular, né? Você vê que a obesidade em meio às crianças tem crescido, né? E o sedentarismo traz isso. Traz isso. E aí fica aqui, né? Eu falei, nos nossos parabéns à equipe do Cruzeiro e também ao Dadá pelo trabalho realizado. Ô Greg, no basquetebol, o Sampaio Corrêa Basquete, que é finalista da Liga de Basquetebol Feminino 2019, já conheceu o seu adversário. Será o Veracruz, Campinas. Senhor. Adversário forte, adversário que tem uma campanha também belíssima. Incrível. Que nas semifinais ultrapassou as barreiras em 3 jogos muito bem disputados. Derrotou o Uninassal de Pernambuco. 2-1. Eles farão uma série de 5 jogos, serão 5 jogos. Sim. 2 jogos serão em São Paulo, os 2 primeiros. 2 jogos em São Luís, com a possibilidade do 5º. Que será em São Paulo. Que será em São Paulo, se houver necessidade. Isso. Pelas informações que tenho, hoje o Brasil disputa no feminino Pan-Americano. Isso. Após o Pan-Americano, a decisão da LBF vai acontecer. Isso lá para o dia 17, teremos a primeira partida, de agosto. Provisoriamente, essa data está meio que já acertada, né? Essa data de 17 de agosto. Lembrando que o Pan de Lima, no Peru, acaba dia 11, né? E nós teremos jogadoras da LBF convocadas. Por isso que tem esse intervalo, né? Para ter a realização desse playoff final, são né? 4 a 5 jogadoras do Sampaio Basquete que estão compondo a seleção brasileira. E do Veracruz também vai ter um monte de convocada. Tem jogadoras que jogam na Argentinas, né, cubanas. Então, praticamente vai ser desmontada, né? A LBF vai levar todo mundo para esse Pan de Lima no Peru. Eu acho um erro estratégico. O Santander está aborrecido e com razão, porque você paralisar uma competição como essa. E o Sampaio Basquete vinha numa ascensão muito grande, ritmo maravilhoso de jogos. Você você arrefece, né? Você quebra aquele clima da competição para jogar uma competição pan-americana. É claro que faz parte do calendário, mas a LBF deveria ter pensado melhor. Aí fica nossa crítica à organização, porque o campeonato teria que ter começado um pouquinho antes. Exatamente. Para poder acabar antes do PAN. Até seria mais interessante, você termina uma competição, faz a convocação e vai para a disputa do Pan-Americano, né? Mas do jeito que está, é completamente entendível que as jogadoras vão ter que servir a seleção brasileira no PAN, porque é uma... Tem que servir ao seu país, até porque elas trabalham para isso, para chegar à seleção brasileira. Assim como as jogadoras que eu acabei de citar, dos outros países aqui do continente, das Américas, que vão servir também em suas seleções, né? Então é normal essa paralisação. Fico crítica à organização que poderia ter iniciado a LBF um pouquinho, né, antes, né? Aí daria tudo certo.
Depois do intervalo, Campeonato Brasileiro da Série C, o Sampaio comemora a 3ª vitória na competição. Já o Imperatriz perdeu para o Confiança e deixou o G4 do Brasileirão da Série C. Segura aí que daqui a pouco eu conto tudo o que aconteceu. Campeonato Brasileiro da Série C, o Sampaio Corrêa embalou na competição. O time de João Brigatti derrotou o Santa Cruz no Clássico do Nordeste, disputado na semana passada em São Luís. Com a vitória, o tricolor chegou inclusive a assumir temporariamente a liderança do Grupo A do Brasileirão. O Sampaio começou bem, comandando a posse de bola. No início do jogo até levou esse susto após o belo chute de Cadu, que acertou o travessão do goleiro Andrei. O susto passou e o troco veio em seguida com Ronei, que fez grande jogada pela esquerda, chutou forte e abriu o marcador. Festa na torcida boliviana, Sampaio 1, Santa Cruz 0. A pressão dos donos da casa continuou e rendeu uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, aos 36. E que cobrança, meu amigo. Salatiel caprichou, fez firula e... brincadeira, rapaz. Tanta enrolação pra nada. Anderson defendeu e colocou o atacante em maus lençóis com a torcida. Pai, Salatiel, sinceramente, ele foi displicente demais. Bater um pênalti desse aqui com essa vontade toda, pelo amor de Deus, né? Bora bater com força, com vontade no canto, faz o gol e vem pra galera, pronto. E nessa frescurinha pra perder, bater devagar, não dá não. A gente podia estar com 2-0, sair no primeiro tempo com a vitória garantida. Mas um jogo desse que tá 1-0 pro Sampaio. O Sampaio precisando da vitória, né? Pra ficar bem na classificação, né? Aí o cara bate um pênalti desse, rapaz, é inadmissível. Na volta do intervalo, o Santa Cruz tentou o empate, mas Andrei trabalhou bem. O Sampaio tentou arrematar o jogo nesse contra-ataque conduzido por João Paulo, que chegou a driblar o goleiro. Mas Lucas Gonçalves evitou. No finalzinho, o Sampaio ainda criou outras oportunidades, mas o resultado permaneceu 1-0. É maravilhoso, mas o que eu quero, o que eu gosto de ver é a evolução do trabalho, né? Porque muitas vezes você ganha até sem merecer, né? Então o importante é vencer, lógico, o importante é vencer, mas se for com qualidade como foi hoje, com espírito de guerreiro como foi nossa equipe hoje, e sobrando, né? Sobrando aos 47 minutos, nosso jogador dando carrinho aqui, então é isso que enaltece o trabalho e deixa a gente feliz da vida. Então, poxa, tá de parabéns nossos atletas. São verdadeiros guerreiros. Pode ter certeza, o Sampaio vai longe. Novamente levamos um gol com uma falha individual de marcação. Poderíamos ter feito a falta, infelizmente, mais uma vez. Eu acho que depois no segundo tempo arriscamos mais. Tínhamos que arriscar, né? Para abrir um pouco a equipe. E tínhamos que arriscar porque estávamos perdendo. E aí abriu mais o jogo, aí ficou um jogo mais franco, tivemos possibilidade de marcar, como eles também. Infelizmente nós não conseguimos marcar, eles fizeram no primeiro tempo, vitória deles, parabéns a eles, parabéns ao Sampaio Corrêa que está fazendo um bonito trabalho. O resultado positivo levantou ainda mais a moral do Sampaio Corrêa. A Bolívia querida agora já se prepara para encarar o Ferroviário na próxima quinta-feira fora de casa. Ô Greg, foi uma boa vitória, Foi. Agora, puxa vida, deveria ter sido demais. Era. Inclusive, se o Sampaio aplica 3, 4 gols, não seria nem um exagero. Nem um pouco. O Sampaio estaria na liderança hoje, porque tem o mesmo número de pontos de confiança, mas no saldo de gols eles levam vantagem, né? 5. Nesse momento o Confiança tem um saldo de gol de 5, né? Tem 18 gols pró e 13 gols contra. O Sampaio tem uma campanha um pouquinho inferior, é igual no número de pontos, mas com o gol pró 17 e gol contra 15, um saldo de 2. Então, se o Sampaio tivesse aplicado ali, seria uma 3-0, né? Aí ficaria pertinho aqui, rapaz. Teria ultrapassado no gol pró, né? Mas não deu, né? Mas está empatado ali na liderança, né? O Confiança é o atual líder, o Sampaio é o vice-líder nesse critério de desempate. Mas o importante foi vencer, né? O importante foi vencer. O Sampaio chega à sua 3ª vitória consecutiva. Uma coisa que a gente estava até brincando antes do programa, Jurinho, dizendo assim, rapaz, será que o Sampaio tinha esse time mesmo para se classificar, né? Praticamente está classificado agora, né, para a segunda fase da competição. Pelos seus cálculos matemáticos, resta uma vitória. Né? Pelos meus cálculos, com 27 pontos, historicamente a equipe vai se classificar, né? Porque, levando em consideração 2018, 17 e 16, com 27 pontos a equipe está classificada.
Com esses 24 pontos, a gente até brincou também, Jurinho, que a imprensa lá de Sergipe estava dizendo que o Confiança escapou, né? Olha só, né? Ao invés de destacar que o time está na liderança, o líder estava dizendo que o Confiança já comemora que o time escapou. Sabe o que é isso? É que o objetivo era permanecer. Tu sabe o que é isso? Era falta de confiança. É verdade. Lá da imprensa lá. Boa, gostei. Era falta de confiança, mas aí, ó, o Sampaio, se a gente for levar por esse lado, escapou também, né? Já não cai mais para a Série C. Mas o que importa... Mas é pensar pequeno quando se trata do Sampaio. Tricampeão brasileiro. Exatamente. Né? O Sampaio, nesse momento, é vice-líder empatado, tem chances reais. Faltam 5 jogos. Nas minhas contas, o Sampaio tem que ganhar só um. Mas deixando esses números de mão, falando um pouquinho da atuação do Sampaio, Sim. Eu gostei muito do João Paulo estar readquirindo a qualidade, jogando ali na ponta, né? De jogo que ele tem. Tecnicamente, a gente sabe que ele tem muita qualidade. Esse Roney, esse aí, ele começa a brilhar. Veio, né, com tudo, O Salatiel não atravessa um bom momento. Sim, perdeu isso é uma realidade. Perdeu Os grandes jogadores do futebol brasileiro perdem. Mas aí o próprio treinador, e aí é uma espécie de questionamento que faço ao João Brigatti, treinador de futebol não é para deixar jogador decidir quem bate. Não, isso aconteceu com o Ulisses, deu certo, mas não aconteceu com o Salatiel. Quem é o cobrador é o Rodrigo Andrade, que tem que bater o 10. Não, isso não existe. Isso aí é uma coisa... Não, isso aí a gente até sabe que isso é uma coisa decidida antes do jogo, né? treino. Olha assim, ó, quem vai bater falta se for pela direita é tal, pela esquerda tal, escanteio de um lado, tal, e pênalti, tal. É não assim. dá para chegar a me dar a bola aí, eu vou cobrar. Não dá. Né? E quando, por exemplo, o batedor oficial sai, já sabe, ó, se ele não estiver em campo, quem vai bater é esse. Aquilo ali não existe, pô. Não existe. Geralmente, mas já tinha acontecido no jogo em que o Ulisses fez aquela cavadinha fantástica. Já. Não era ele o cobrador. E ele pediu para cobrar. Sim, mas geralmente isso acontece, Júlio, quando o jogo tá assim, 4-0, 5-0, aí diz, não, deixa aqui para dar confiança pro cara, o cara vai, bate o pênalti. Não 1-0 contra o Santa Cruz, né, que é perigoso, né? No primeiro tempo o Sampaio sofreu uma bola no travessão, lembra? Lembro. Do Vitor, lateral esquerdo. Exatamente, o jogo teve no primeiro tempo ali um momento aperreado, mas depois no segundo tempo o Sampaio era para ter enfiado uma goleada mesmo no Santa Cruz. O João Paulo perdeu o gol, o próprio Cauê que estreou, teve 2 oportunidades, uma das quais o goleiro fez uma defesa, aliás o Anderson, goleiro da representação do Santa Cruz, fez defesas coisas ali que evitou uma goleada, né? Uma possível goleada, se a gente contar. Agora 3-0, 4-0, daria uma moral ainda maior ao Sampaio. Se a gente contar o pênalti desperdiçado e mais ali 2 distâncias de gol, era 4-0 tranquilo, não era exagero falar desse jogo não. Esse resultado aí, Julinho, desse jogo entre Sampaio e Santa Cruz, complicou, foi pro Santa Cruz. Porque o Santa Cruz ficou ali na 7ª colocação com apenas 17 pontos, né? Tá difícil. E o Náutico, que é seu rival ali de região pernambucano, já está com 21, ou seja, mais do que 3 pontos, mais do que um jogo, né? A diferença já. Então, já abriu um pouco, né? Porque o Náutico é o 4º colocado, né? Nesse momento do Grupo A da Série C 2019. E a situação já meio estranha, né? Como já falamos aqui, o Sampaio tem 5 jogos ainda, né? Para disputar. Próximo jogo já tem horário marcado, tá tudo certo. No estádio, vai ser no Castelão, não vai ser no Presidente Vargas. Vai ser no Presidente Vargas? No PV eles mudaram o local, 8 da noite. 8 da noite. Essa quinta-feira. Quinta-feira, 8 da noite. Ferroviário e Sampaio. Eu tinha essa informação que era no Presidente Vargas, só que eu acompanhei aqui no site da federação e tinha lá Castelão. Tá tudo errado. Beleza. O jogo é Presidente Vargas. 8 da noite, quinta-feira, dia 25 de julho, Ferroviário e Sampaio lá em Fortaleza, né? Sampaio ganhando esse jogo aqui, estaciona, né? O Ferroviário bota ele numa crise, que já vem de 2 derrotas seguidas aí, né? E faz 27 pontos e está classificado. Agora eles vão para cima do Sampaio mordidos, né? Eles vão para cima, é um jogo o Sampaio ganhou aqui. Na sequência o Sampaio tem o 13 em São Luís. 13 em São Luís. Aí o Sampaio sai para 2 partidas, uma diante do Náutico em Recife. Sim. Não volta para São Luís, enfrenta a equipe do... A última Imperatriz? O último jogo? Não, o último é a Imperatriz. O último jogo é a Imperatriz aqui Ele em São vai Luís. para Natal enfrentar o ABC. ABC, exato. ABC em Natal. E o último jogo é o clássico estadual contra o Imperatriz. Aqui no Castelão. No Castelão. Né? Essa é a sequência de jogos do Sampaio. É a sequência de jogos do Sampaio. O Sampaio tá muito bem. Historicamente, já falei que com 27 pontos está classificado para a próxima fase da Série C, né? E aí resta saber quem vai ser o adversário do Sampaio do grupo de lá, né? É verdade. Mas uma coisa de cada vez, Isso. Né? Já o Imperatriz, nesse domingo, jogando em Aracaju, foi derrotado pelo Confiança, que assumiu a liderança. 3-1 foi o placar do jogo. Eu esperava um jogo difícil, até poderia esperar um sucesso do Confiança, mas
Eu confesso a você que foi surpreendente o placar de Assim, 3-1. Para mim foi. É porque a equipe do Confiança abriu 3-0, né? A gente tem que lembrar disso. O 3-1 não veio assim de um empate, depois fez 2, não. Foi 3-0, aí no finalzinho teve um pênalti, a equipe do Imperatriz, o Manuel, né? O Manuel fez o gol da equipe fez o gol da Imperatriz e deu números finais ao jogo. Lembrando que aos 12 minutos o Altemar, né? Colocou a bola na cabeça do Marcelinho, Jurinha, e fez o gol. O Marcelinho fez o gol de cabeça, né? E o Renan Gorni e o Ítalo fizeram os outros 2 gols já no segundo tempo, abrindo esse 3-0, né? E aí o Imperatriz diminuiu com 1-0. Esse resultado aí complica a situação do Imperatriz um pouco em termos de classificação para a próxima fase. Porque ele já sai do G4, né? Saiu do G4. O Náutico entrou. O Náutico entrou, exatamente. O Náutico tem 21 pontos. Nesse momento o Imperatriz estacionou aqui com 18. O Botafogo da Paraíba também, que está muito mal nessa temporada, mas tem sempre aquela ajuda fantasma, né? Aí que pode acontecer. Também está com 18 pontos. E o Santa Cruz, que foi derrotado pelo Sampaio, tem 17. E eu acredito que se eu for apostar, Jurinho, eu acredito que essa última vaga, a quarta vaga, deve ficar entre Santa Cruz, Botafogo, Imperatriz e Náutico. A situação do Imperatriz, ela não é tão desconfortável porque ele tem em casa o Botafogo, tem né? Faltam 5 jogos, tem 2 jogos em casa ainda. E um é um clássico fora de casa, diante do Sampaio aqui. Eles venceram por 3-0, esse jogo está engasgado. Tem o 13 também em casa. Tem o 13 também. Né? Então acho que o Imperatriz, se o Imperatriz engatar ali são 5 jogos. Fazer, por exemplo, 2 jogos, 2 vitórias, fizer 6 pontos, aí vai para 24 pontos, pode ser que consiga a classificação com 24 pontos, dependendo dos outros resultados. Mas vai depender dos outros. Né? Que são os 2 jogos em casa, né? Mas são 5 jogos. Com 27 ele estaria numa situação tranquila. Não, com 27 eu acredito que está classificado, né? Mas vamos torcer que dê tudo certo. Lembrando que com 24 pontos a equipe não cai, né? Então, se o Imperatriz ganhar esses 2 jogos que disputa aqui em casa, não vai ter chance de rebaixamento. E se manter cá para nós, é bom negócio, né? Claro, é lógico que é. Só lembrando, Jurinha, que o próximo jogo, né, do Imperatriz, né, quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, lá no Frei Epifânio da Abadia, 8 horas da noite. A diretoria protestou, esse jogo foi antecipado, para quinta-feira. No final de semana. Seria sábado, né? Mas para você ver como o Botafogo pesa. Não, pesa. Pesa e muito o Botafogo. Quinta-feira, 8 horas, porque o Imperatriz sempre prefere jogar sábado de noite, né? E aí fizeram isso com o Imperatriz, empurrando esse jogo para quinta-feira, 8 da noite, Frei Epifânio. É verdade. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que toda segunda-feira, né, Greg? A gente tem um encontro marcado às 8 da noite. E a reprise do programa às terças, 7h30 e 2h30 da tarde. Exatamente. Os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, mandando para a gente informações do esporte. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Ô Greg, fala. Chegamos ao final do Esporte Debates. Eu quero abraçar o Jânio, o Gilson, o Magno, que estão ali trabalhando, né? Tiago, rapaz, o também Thiago, tá ali no meu áudio. amigo Tiago, tudo de bom para você, Tiago. E o Gleidson, sabia que ele está de férias? O quê, rapaz? De férias. Vamos embora desse programa, Jurinho. Gleidson está de férias, rapaz? De férias. Como pode ser isso, Jurinho? Ele tem uma medida, ele é inteligente. Como é? Ele não goza os 30 dias de folga. Não. Aí, aí ele tira em 10, intercalado. 10, 10, 10. Aí ele tira 6 vezes de 10. 6 de 10? De 10. É com juros? Com juros. Ah, rapaz. Eu não sei como passa no recurso humano, mas já deve ser a 6ª férias dele do ano. 6ª férias dele no ano? É. Mas eu também queria saber como é que alguém tira as férias se a gente nunca vê, né, presencialmente ele aqui. Me explica aí, Juninho. Eu não sei, mas aonde quer que você esteja, Gleidson, um grande abraço para você. Sempre muito obrigado. Está nos assistindo uma hora dessa. Eu sei, Gleidson. Um abração para ti também. Fica Gente, com Deus, chegamos ao final. Um grande abraço. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. E até lá. Valeu, meu amigo. Tchau. Tchau.